Muito bem, Reinaldo. Um lugar que Podemos você conhece começar. bem, que é Praga, da República Tcheca, você deve conhecer bem lá, né, Arnaldo? É, vamos. é, quem vai apresentar esse caso aqui? Ó, Doutor Rafael Valente, que sempre se inicia aí os nossos trabalhos, hein? Vamos lá, Rafael. Boa noite. Lembrando, né, gente, que se LASIK não tivesse problema com o flap, não existiria PRK. Então, basicamente, os problemas do LASIK estão relacionados ao flap. E seria bom se as coisas acontecessem. O Lucas está aí na sala? Bom, Ainda não. Ainda não, é não, doutor porque Ramos. seria muito bom se acontecesse o que o Lucas falou ontem, que problema com o flap é culpa do cirurgião. Seria muito bom que fosse, porque a gente ia aprender. Só que depois de centenas e centenas e muitas LASIK, eu ainda de vez em quando tenho algum problema com o flap. Então eu não consegui entender por que que às vezes a gente tem algum flap incompleto, alguma coisa assim. Agora, evidentemente que os casos que eu vou mostrar para vocês são casos frequentemente mais antigos, muitos aconteceram com ACS, que era um microcerato realmente que dava mais problema do que o atual XP. Mas tudo que eu vou mostrar aqui pode acontecer também com o XP. Então é importante a gente saber como lidar com essas complicações. Como a ideia é trazer casos desafiadores, é, vamos mostrar isso aqui, vamos apresentar esse caso aqui. Então vamos lá, Rafael, comece a descrever o caso para nós aí. Perfeito. 19 de junho de 2018, primeira consulta, paciente sexo masculino, 26 anos. Mora nos Estados Unidos, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Refração dele é mais 2,25, menos 2 a 160, cuidado visual de 1. No olho esquerdo, mais 2,75, menos 4 a 18, cuidado visual de 1. A refração estática, mais 3,5, menos 1,75 a 150, a cuidar de 1. Mais 4, menos 4 a 15, a cuidar de 1. Bio e fundo de olho, nada digno de nota. Paquimetria, 588, 586. Ceratometria, 40,5 no eixo de 50, 154 por 42,62. 40 no eixo de 15 por 43,75. Tá aí o O Pentacan. Eu não estou conseguindo enxergar os números do Pentacan, não sei se é a qualidade da foto. Não tem nada alterado no Pentacan. Tem um bow tie assimétrico, uma esfericidade normal, uma córnea aqui com 42. Tem assim, nada assim. Não, a ceratometria está aqui, ó. Tá aqui do lado. 40,5, 42, 40,5, 43. Aqui está a paquimetria, uma córnea espessa. Agora vai vendo. O paciente veio dos Estados Unidos para operar. Aqui também o Pentacan totalmente normal, tem essa bow tie assimétrica. É a única coisa que chama atenção. Né? Um bed normal, um arte máximo Uhum. normal, espessura normal, de centramento da área mais fina normal, percentual de espessamento da córnea também normal, elevação posterior, tudo normal. O olho esquerdo também tem um bow tie levemente assimétrico, a ceratometria é semelhante, a esfericidade também normal. Ele tem um alto astigmatismo misto, né? Ele tem um astigmatismo misto. Sim. E o restante do Pentacan também, tudo normal, tá? 0,27 do BED e tal. Então, eu pergunto a vocês, um paciente com 28 anos, né? Eu não estou conseguindo ver a idade aqui, 26. mas uma idade muito boa para operar, uma córnea espessa. O que vocês fariam no caso desse? Você acha que seria o caso de um PRK, de um LASIK, ou Ah, não operar? O que você acha, Rafael? eu pensaria num H-fentolasic para ele. H-feto LASIK. Uhum. Só que é o seguinte, nós estamos falando de 1900 e... Quando é que está aí? Tá, tá 2000 ou é 21 ou é 18. Tá meio É, confusa a é data ali. 18, 2018.
Em 2018 a gente ainda não tinha o Feto Lazic, né? Então, não, Então já ia ter, rodava porque eu todos. coloquei como opção aqui. Arnaldo, quando é que É, nós começamos o Vento Lazic? Reinaldo, com certeza a gente já tinha o Fiat, a gente já tem o Fiat, já tem uns 6 anos já. Então, já, o AFS já estava disponível lá para a gente, com Então, tá certeza. bom. Então, já tinha o Fento, então. Tava começando o Fento lá e tal. Então, você indicaria um Fento Lazic? isso, Ok. Então, vamos ver o que é que foi feito. Foi exatamente essa minha conduta também. perfeito. De fazer um H Fento Lazic. Bom, o planejamento, você faria alguma coisa em relação à refração, ô, Rafael? Como é que você faria o planejamento desse paciente? Você vê que tem uma diferença significativa, né, entre a dinâmica e a estática, entre aquilo que É, ele usa e a estática. E aí? sim. Então, esses casos de hipermetropia sempre me deixam na dúvida se a gente vai para mais próximo da estática, que é um paciente jovem, então essa dinâmica dele vai aumentar aí ao longo dos anos. Eu tentaria algo mais próximo da estática, mas não estática total, pelo menos na parte da hipermetropia. Exatamente. Foi o mesmo raciocínio meu. Eu fiz um pouco mais do que a dinâmica, é, exatamente para poder manter esse paciente independente de óculos por mais tempo. A gente explica para o paciente que, às vezes, no começo, o paciente fica um pouco míope, né? Há uma Sim, hipercorreção transitória inicialmente. Hoje, inclusive, uma paciente que eu fiz um fento H-LASIK que não deu, não consegui fazer o flap, aí eu tive que fazer com microcerato. Eu fiz a paciente teve hoje lá no consultório, ela tem um estrabismo acomodativo, ela estava na dinâmica com -2 e -1, e queixando para dirigir. Ela estava com o estrabismo compensado, eu dilatei, ela estava com -1 e 25 e -0,5. Peguei e passei para ela um cicloplégico para usar à noite e dentro de mais ou menos uns 30 dias eu vou vê-la. Se não melhorar, continuar, eu vou passar um óculos para ela dirigir. Estou extremamente satisfeita de não ter o estrabismo sem correção. Mas vamos voltar para o nosso caso. Então, planejamento foi mais ou menos isso que você falou mesmo. Próximo mais da estática sem ser a estática. Bom, após várias. Então, continua aí. Dia 26, dia 20 de bom, junho. isso. 20 de junho, H. Fentlazic, após muitas tentativas para fazer o flap do olho direito, flap com diâmetro menor que 9 milímetros. Conduta: reduzir a zona de ablação e aplicar o excimer, reposicionar o flap sem aplicar excimer e reprogramar o H-Fento LASIK, aguardar desaparecimento das bolhas e fazer novo flap em seguida, reposicionar o flap e programar o flap com microceraton, reposicionar o flap e programar o HPRK, abortar o procedimento, cancelar a refrativa. Bom, aplicar o laser de qualquer forma, não adianta com a zona ótica menor. Já foram feitas várias tentativas, então eu acredito que aguardar desaparecer as bolhas e tentar de novo também não iria resolver. Seria tentar mudar para o microcerato, reposicionar o flap e programar o flap com o microcerato. Tá. Então vamos ver o que, que eu fiz. É, não HPRK. consegui fazer. Falei com o paciente, então, que uma alternativa seria fazer o HPRK. Se fosse Uhum. só hipermetropia, eu não estaria muito motivado a fazer o HPRK, não. Mas quando é associado a um astigmatismo alto, você observa que a gente usa o cilindro positivo, então a gente trata, praticamente a gente trata esse cilindro. Eu falei assim, o PRK vai dar um cilindro positivo, acho que vai dar um resultado bom. E eu planejei, então, fazer um HPRK. Mas o paciente, você deve lembrar que morava nos Estados Unidos. Sim. Então, 4 meses depois, ele voltou ao Brasil para fazer a cirurgia. E
Foi feito no dia 30 de outubro. Continua. Perfeito. HPRK, feito dia 30 de outubro. Sétimo DPO, acuidade visual de 0,7 em ambos os olhos sem correção. 15º DPO, baixa visual, aceita -2 de correção. Conduta, reoperar imediatamente PRK, prescrever óculos ou outra. Eu acho que o cicloplégico seria uma opção, que nem você passou para sua última paciente, para relaxar essa acomodação dele, que pode estar causando até um grau maior de miopia do que ele realmente tem ali no pós-operatório. E como ele vai voltar para os Estados Unidos, talvez um óculos provisório, se ele precisar muito dessa visão de longe, se tiver com pressa de ter recuperação visual, mas não reoperar imediatamente de jeito nenhum. Tem que aguardar para ver o resultado operativo final. Perfeito. Gente, o Rafael está apresentando o caso, mas se alguém quiser fazer algum comentário, é só entrar e ligar o microfone e falar. Eu queria fazer Alguém? uma pergunta, doutor. Diga lá. Minha dúvida é mais essa questão da programação. Por que que não fez a estática total? Porque, veja bem, esse paciente, ele ainda Aham, acomoda. sim. Se eu passar a estática, a gente sabe que há uma hipercorreção transitória inicial Aham. precoce. Se você fizer estática e esse paciente não conseguir relaxar seu músculo ciliar, porque ele está acostumado a usar o músculo ciliar, ele vai ficar míope durante um bom tempo. E isso vai causar uma dificuldade muito grande para ele. Você vê que eu hipocorrigi, assim mesmo ele ficou com -2. Ele ficou. Aham, entendi. Tá, Bom, beleza. então vamos para frente. Então, foi isso que você falou mesmo. Orientar sobre o período de cicatrização, que está muito precoce. Essa técnica dá uma hipercorreção precoce. Tudo isso o paciente foi Transitório. orientado antes. Então, o paciente fica mais tranquilo. Então, vamos para frente. Isso foi no dia 30 de outubro. Em janeiro, ele estava de novo ao Brasil, voltou, continua então, em 11 de janeiro de 11 de janeiro de 2019. 2019. 60º DPO, sem queixas, feliz. Acuidade visual de 0,9 em ambos os olhos sem correção. Na bio tinha um raise anular em ambos os olhos. Que é Controle normal, né? periódico, normal. Controle periódico quando voltar ao Brasil. Tá. Então, ele estava resolvido. Você vê que a topografia está muito bem centrada, mostrando que foi feito a ablação positiva no contra-eixo, né? Então, Sim. ficou tudo perfeito. Muito bom. Era 40, 39, 40, foi para 44. Quer dizer, então está tudo perfeito. Mas o caso é desafiador. Vamos para frente. Bom, em dezembro de 2021, 3 anos após o HPRK, relata piora da visão. Já voltou usando óculos, muito insatisfeito. Refração +1 com -1 a 170, +1 em 25 com -1 a 30. Refração dinâmica +0,5, -0,75 a 150, +2, -2 a 20. Bio sem raise. Conduta HPRK-O, HPRK olho esquerdo, LASIK, olho esquerdo com microcerátomo ou manter os óculos. Observe a ceratometria, como é que houve regressão. Sim, Estava 42, 42, 44, foi para 42, 43, e no esquerdo foi uma regressão maior ainda. 42, 43 foi para 39, 43. Então, o resultado do olho esquerdo realmente foi muito ruim, né? Uhum. E aí, faria o quê? Se eu não me engano, esse paciente tinha inicialmente 580 de PAC. Então, seria possível uma reabordagem, como ele está insatisfeito com óculos. Apesar de que é um equivalente esférico bem baixo, né, para ele estar insatisfeito assim, mas cada visão é uma visão. O equivalente Poderia fazer esférico, HPRK. o olho direito, o equivalente esférico é plano, e no esquerdo, o equivalente esférico é +1. Então, realmente, a dependência de óculos para ele é muito pequena. Ele consegue ficar muito sem óculos, coisa que ele não conseguia. Ele tinha antes Sim. +3,5 com -1,75 e +4 com -4. Vamos ver o que foi feito, então. Ele falou
Ele chegou muito insatisfeito porque ele foi no médico lá e o médico passou um óculos. E com esse óculos ele não estava enxergando direito, porque a refração do óculos também não estava muito bem feita. Quando eu Ah, refiz a aham. refração e ele enxergou muito bem com óculos, ele falou que ele usava óculos muito irregularmente, só usava para dirigir à noite e tudo, e que ele preferia manter o óculos, já que ele não usava constantemente. Eu falei assim, tudo bem, uma boa opção. Vamos Sim. acompanhar e ver. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Coloquei a possibilidade de fazer um reoperar o olho esquerdo com microcerátomo, mas ele, na verdade, depois eu fui conversar com ele, ele não estava usando óculos regularmente, ele usava muito eventualmente. Então, ele optou por usar o óculos dessa forma, é, depois que eu refiz a refração. Continua aí. Bom, Em agosto de 2022. 2022, isso. Quarto ano pós-operatório, quadro inalterado. Mais um com menos 1,75 a 145, acuidade visual de 1. Mais um 1,75 menos 2 a 20, ou 30, acuidade visual de 1. Esse ou 30, porque no exame ele aceitou 20 ou 30? É porque, na O eixo? verdade, é o seguinte, às vezes eu olho também qual que é, ele tá, vamos dizer, o eixo que eu achei foi 20, mas eu vejo qual outra possibilidade que ele aceita sem perda de linha de visão. Porque se eu for Aham, fazer, por exemplo, uma topo guiada e der o eixo diferente da refração, eu sei qual eixo que ele aceita. Porque se ele não aceitar um eixo diferente da refração e o eixo do topolizer for diferente, não dá para fazer topo guiado, ou não deve fazer topo guiado. perfeito. Então, o Então, conduto foi manter os óculos e possibilidade de retratamento do olho esquerdo, sim, satisfeito. tá. Coloquei essa possibilidade de fazer com lâmina, já que com o fento foi difícil. O Dr. Reinaldo, É, pois não. qual foi a dificuldade exatamente com o LASIK, com o FENT, quer dizer? Que é o seguinte, o fento, quando você faz o aplanamento com aquele prisma, Aham, quando você faz o docking e que você aperta o anel para poder fazer o encaixe do prisma de aplanamento com a córnea, ali, aquela área de aplanamento, ela muitas vezes ela não ultrapassa 9 milímetros. E como a fotoablação ela é numa área de 9 milímetros, você não deve fazer o flap. Então a gente nem tenta fazer o flap. Quando o aparelho te avisa se vai estar um flap com mais ou menos, maior ou menor que 9 milímetros. E às vezes você não consegue. Você põe, repõe, coloca, adapta o prisma de novo e não consegue. Então, nesses casos, você tem que abortar o procedimento. Ou você vai fazer um HPRK se você achar que é possível, ou então você vai passar por um LASIK com lâmina. Com a lâmina você entendi. consegue fazer o flap de 9 minutos com mais facilidade do que no fento. Porque o fento, muitas vezes, você, quando faz o aplanamento, o anel descentra um pouquinho, então você tem que ter 9 milímetros em relação ao centro da córnea. Então, às vezes, ele tem 9 milímetros, por exemplo, nasal, mas não tem temporal. Você não pode fazer a O aplicação do flap. laser. Uhum, Ok? perfeito. Ok. Então, é um caso que se tornou desafiador, porque é um paciente que veio dos Estados Unidos e teve a frustração de não poder ser operado. Mas, apesar dessa frustração, você vê que ele continuou voltando regularmente para controles e já tem 4 anos e ele não usa óculos regularmente. Hoje, ele falou que não justifica fazer a cirurgia porque ele usa muito pouco óculos. Então, quando ele decidir por uma nova cirurgia, possivelmente com a idade ele vai sentir a necessidade, a gente não vai pensar numa nova abordagem. O que nós aprendemos com esse Perfeito. caso aí? Hipercorreção no pós-operatório precoce de HPRK ou LASIK não é raro. Oriente. Raramente é necessário cicloplegiar. H-LASIK com fento ou lâmina é superior ao HPRK. Baixas hipermetropias apresentam bons resultados com HPRK nos lasers modernos. Quanto mais jovem, maior a regressão, em especial com HPRK. Seja transparente em caso de qualquer intercorrência. Seja solidário com a frustração do paciente quando o procedimento for abortado. A comparação com o avião é ótima. Melhor abortar a decolagem que pouso de emergência.
Dê ao paciente as alternativas em caso de abortar o procedimento, inclusive a alternativa de desistir. O fato de morar longe não deve ser motivo para mudar nossa conduta. Em caso de necessidade de óculos após o procedimento, valorize o uso eventual. Reoperar deve ser pelo interesse do paciente, não do cirurgião. Em cirurgia refrativa, quem tem que estar mais satisfeito é o paciente, e não o cirurgião. Hoje, quando tem dificuldade de conseguir um flap no fento com diâmetro adequado para o H-LASIK, oriente o paciente para a alternativa de H-LASIK com microcerato. Foi o que eu fiz recentemente com essa paciente do estrabismo. Mas vamos continuar aqui. E se o paciente no futuro decidir, Rafael, por uma nova cirurgia, qual técnica que você faria? Poderia ser feito o H-LASIK com microcerato ou mesmo repetir o HPRK, mas o HPRK tem esse risco maior de regressão. Então, a primeira opção seria qual? H-LASIK com microcerato. Perfeito. Não vou tentar mais com fento, já tentei várias vezes, não deu certo, não vai dar. Sim. Agora, mais uma questão. A regressão do olho esquerdo, o direito ficou perfeito. O esquerdo teve uma regressão após 3 anos, fazendo com que ele voltasse a usar óculos de uma forma eventual. Aí eu pergunto a você, apesar da frustração do paciente, se o paciente tiver uma boa relação médico-paciente, se tiver com o paciente tranquilo, eu acho que o paciente, sempre que você faz alguma coisa, que você opta por não cobrar, você está assumindo a culpa sobre aquele problema. Por isso que eu nunca uso a palavra retoque. A gente faz um retoque de alguma coisa que não ficou bem feita. Você retoca uma maquiagem, retoca uma pintura. Você pode fazer uma reaplicação do laser. Então, nesses casos, eu explico para o paciente que, pelo menos, as taxas do laser eu não vou cobrar, porque realmente teve uma regressão e tudo, ou posso até fazer um desconto, ou não cobrar nada, mas as taxas do laser, o paciente tem que saber que ele está usando um equipamento, está usando uma estrutura, isso tem custo. O paciente sabe muito bem disso, ainda mais morando nos Estados Unidos. Então, dependendo de como fosse a condição também do paciente, né, a condição financeira, ou ia só cobrar as taxas, ou então poderia até fazer um desconto, mas a princípio eu cobraria, porque o paciente teve um resultado satisfatório, mas poderia ter sido melhor. Então, fica aí a seu critério. Mas alguma coisa o paciente deve pagar para não ter a percepção de erro ou de culpa. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Lembrar, gente, que se você não souber, não for solidário com o paciente, não tiver uma tranquilidade, explicar para ele tudo, isso pode se tornar um problema sério para você. Quer dizer, o paciente vem e faz uma cirurgia, ou melhor, vem para fazer uma cirurgia, não pode fazer. Isso tem custo para ele também, né? A gente tem que entender as frustrações do paciente e ser solidário. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu quero, Reinaldo. Vamos lá. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito de cirurgia refrativa em brasileiros que moram nos Estados Unidos. Você sabe que existe a comunidade brasileira que trabalha e mora nos Estados Unidos, estuda, é muito grande. Tem muito brasileiro que mora na Flórida, que mora na região de Boston, na região de Las Vegas. E, por uma coincidência, hoje eu operei uma paciente brasileira que mora em Las Vegas e veio ao Brasil especial. Ela é de Sete Lagoas, mas já está nos Estados Unidos há muitos anos, a família toda está lá. Ela ela tem um salão de beleza em Las Vegas, segundo ela, um salão de beleza que faz muito sucesso lá. E ela veio ao Brasil para visitar os parentes em Sete Lagoas e também fazer uma cirurgia refrativa. É uma paciente de 50 anos de idade, tinha uma pequena hipermetropia de mais 0,50 e presbita, e o objetivo, ela não usa óculos para longe, para dirigir nem nada, mas ela gostaria muito de diminuir a dependência dela de óculos para leitura, até por causa da profissão dela. Ela fala que ela tem que, às vezes, ler alguma coisa de perto, enxergar de perto, e o fato de ter só usar óculos de perto e ter que tirar e colocar o óculos incomoda ela demais. Eu fiz um H-LASIK hoje nela, apenas no olho não dominante, porque
fiz um lazer com lâmina. Não justifica eu fazer uma delaminação na córnea do paciente para corrigir meia dioptria de hipermetropia. Eu expliquei para ela a situação, fiz apenas a correção do olho não dominante com o target para deixar ela com menos 1,75 no olho não dominante, e vou vê-la amanhã, semana que vem, daqui a 10 dias, ela já volta para os Estados Unidos. Então, lembrar o seguinte, pessoal, essa turma a colônia brasileira que mora nos Estados Unidos, eles normalmente não gostam de usar a medicina americana. Muitas vezes eles não confiam nos médicos americanos, muitas vezes tem a barreira da língua, nem todos eles falam inglês fluentemente, e a medicina particular americana é muito cara, ou seja, a maioria deles não tem direito a seguro de saúde, e se ela fosse, ela comentou comigo, que se ela fosse fazer um LASIK lá em Las Vegas, ela provavelmente pagaria 3 vezes mais do que eu cobrei dela aqui no Brasil. Então, para eles é uma ótima oportunidade para operar, até porque eles pagariam bem mais se fosse nos Estados Unidos. Então, toda vez que vocês receberem um cidadão brasileiro que reside nos Estados Unidos, que venha para operar, seja catarata, refrativa, pterígio, esses pacientes normalmente eles já vêm com a intenção de resolver o problema. Muitas vezes ficam aqui 15 dias no Brasil, então não dá para demorar muito para agendar, porque senão vai ficar para uma outra oportunidade. Okay? Lembrar também o seguinte, paciente jovem, hipermétrope, só com hipermetropia, eu normalmente não opero. Essa paciente que o Reinaldo mostrou para a gente é um paciente que tem um componente astigmático grande, então ela, na realidade, nós vamos fazer uma correção mais de astigmatismo do que propriamente da hipermetropia, até porque nós iríamos usar o cilindro positivo. Então, lembrar o seguinte, os hipermétropes jovens não são bons candidatos, mas aquele hipermétrope jovem que tem um componente de astigmatismo importante, ele muitas vezes nós vamos ter um resultado excelente e ele vai ficar muito satisfeito. Ok? Vamos convidar agora o doutor... Vamos ver aqui, o doutor... Só um minutinho. Doutor Vinícius, para apresentar esse segundo caso. Pode falar, Doutor Arnaldo, Rafael. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Essa paciente que você operou um olho só, você geralmente faz um teste de Eu lente de faço o contato teste de antes lente antes, sempre. Ah, É perfeito. Para fazer a obrigatório você base. fazer. É obrigatório que você faça. Você não pode fazer monovisão báscula numa paciente que ela não teve a experiência prévia da monovisão. Então, essa paciente, ela usou uma lente de contato no olho não dominante durante 2 dias, achou que ficou ótimo e isso me encorajou a operar. Agora, nem sempre aquele paciente que faz um teste com lente de contato em monovisão, isso não é uma garantia absoluta que ela vai gostar da monovisão cirúrgica. Eu já tive pacientes que usavam lente de contato em monovisão, foram operados e, eventualmente, não gostaram muito do resultado. Isso raramente acontece, mas pode acontecer. Ok? Perfeito. Então, vamos Obrigado. lá, Vinícius. Arnaldo, esse árabe aqui do meu lado é o Dr. Orestes. Ah, Torarés Piralha Júnior, pareceu um É, beduíno aí. Ah, aparecendo. muito bom. Então vamos ver aqui. Excelente. Então vamos lá. Vamos lá. Quem vai falar esse caso aí? Quem vai apresentar? Sou eu, Vinícius. Sou Boa Vinícius. noite. Vamos lá, Vinícius. Então, sexo masculino, 45 anos, jogador de tênis, cliente desde 2007. Em junho de 2011, veio para avaliação de cirurgia refrativa. A refração atual dele, mais 5, chegando a 0,9, e mais 5,50, menos 1 no eixo de 60, chegando a 0,9 também. Uma PAC ultrassônica boa, córnea mais espessa. Aqui na imagem, a gente vê um Boltai assimétrico, né? Uma maior curvatura inferior discreta e um astigmatismo oblíquo no esquerdo, né? Uhum. Qual que seria a sua conduta? Esse astigmatismo oblíquo me deixaria um pouco atento, assim, mas não é um astigmatismo considerável, né? Eu acho Quando que a eu gente proporia tem um astigmatismo oblíquo, isso não é fisiológico. Agora, um Uhum. astigmatismo menor que 1 normalmente é um astigmatismo que não preocupa, não, sabe? Uhum. Eu proporia, eu acredito, um LASIK
Um LASIK báscula. Mais 5, 5,5, eu acho que já foge, né, aos bons resultados que a gente tem com o HPRK. E esse rapaz, inclusive, era meu colega de tênis. A gente jogava tênis junto. E ele estava muito insatisfeito já há um bom tempo. Ele tentou usar lente de contato também, usou um tempo e tal, e não estava muito satisfeito. Então, a minha ideia então foi corrigir essa hipermetropia. Eu sabia que talvez ele ficasse com residual, porque ele já tinha uma ceratometria um pouco mais alta, chegava a 44, um grau de mais 5. A gente sabe que não encurva um para cada um, vai encurvar em torno de 0,70%. Então vai chegar a PET 48, mais ou menos, 47, 48. Bom, eu fiz uma báscula, ok? Foi feita uma báscula porque esse paciente já era presbítero. Então, para aumentar a independência dele da lente de óculos, eu peguei e passei para ele, então, uma báscula. Ok? Ok. Uma pequena, uma hipercorreção muito leve. Bom, então vamos lá. Foi uma báscula de meia dioptria? Esse paciente é o seguinte, cadê aqui, ó? Eu fiz mais 5, deixa eu ver, está aqui o planejamento. O Não, direito engraçado, corrigiu tudo. Foi eu no falei esquerdo que você básico, fez a báscula. não, mas eu acho que não fiz báscula não, viu? Eu acho que eu Não, fiz você foi tirou. correção, acho que ele queria para jogar tênis, alguma coisa, tá vendo que aqui tá mostrando, mas não é aqui a Você tirou refração meia dele aqui, dioptria. eu não fiz báscula não, acho que talvez por causa dessa ceratometria dele. Então, o objetivo foi a hemetropia. Então, vamos lá. Isso foi feito em junho de 2011. Em agosto ele Curioso que aqui volta. eu estou reforçando que foi uma báscula, por quê? Hein? Mais 5. Doutor Reinaldo, Oi. fazendo a transposição do cilindro, ficaria mais 4,5 mais 1 a 150. O senhor aplicou mais 4 mais 1. Então, você Ah, tá fez meia certo. dioptria de báscula. Tá. Então, aqui seria mais 5,5 com menos 1, seria mais 4,5 com mais 1, né? Não, seria 4,5 com 1. Mas aqui está 4 com 1. Foi muito báscula, não. Bom, o certo é que ele ficou com uma báscula. Então, continua aí. Aí ele volta em agosto de 2011 com a acuidade visual de 0,9, J1 sem correção. E em novembro de 2012 ele já volta com queixa de cansaço para a leitura. Na dinâmica, o olho direito plano e o olho esquerdo menos 0,75. E E conduta, aí? prescrever óculos multifocais, óculos para leitura, levantar flap e reaplicar laser no OE, target menos 1,5. Como ele é jogador de tênis também, ele precisa muito da visão de longe também, eu acho que eu ia propor para ele tentar um óculos multifocal, se não fosse tanto desconforto para ele. Por Ou que multifocal não, só para multifocal? leitura. Só para Tá, leitura. Eu falei errado. perfeito. O que foi feito? Até porque, já observa, a ceratometria aqui, ó, ela até está 50 e aqui 49, quer dizer, está até mais do que deveria. Então, não seria possível encurvar mais essa córnea. Mas a questão dele, ela estava para perto, ele não estava queixando para longe. Bom, continua aqui. Em 2014, 7 anos, Então, 3 anos, né? 3 anos depois 3 anos do H-LASIK. cirurgia de catarata no olho direito. Aí, em março de 2015, paciente feliz, com refração de menos 0,75, estando plano, e plano no esquerdo, está no 1,0 também, né? A faculdade visual de 1. Microscopia ok, e refração PP, pós-faco, pós... Refração para perto, né? para perto é mais 1 Mais e um, mais mais 2 no dois. esquerdo. Então, estava resolvido o problema dele. Você vê que tá, a topografia está bem estável, o paciente, então. A gente sabe que a catarata subcapsular posterior, gente, ela é altamente incapacitante.
E esse paciente realmente teve um resultado que o deixou muito satisfeito. Mas aí, isso em 2014, 7 anos depois da cirurgia de catarata, ele volta. Trauma com peteca relata grande piora da visão do olho esquerdo. Vamos ver o que aconteceu. O que você está vendo aí? Tá parecendo que o flap deu uma deslocada, né? Você está vendo a borda do flap aqui? É, Estão vendo o mouse aí? sim, tá dando pra ver. Lembrar que esse aqui é o olho que não foi feita a catarata. Você vê que tem uma cataratazinha aqui. Então, quando for corar com fluorescina, olha o que aconteceu. O que é isso aí, Vinícius? Isso aí, pra mim, o flap tá aparentando ter deslocado, né? Tá bem desepitelizada a área. E tá corando a borda dele também. O que você acha que é isso aqui? Isso aí é a área do flap que deslocou, né? Que foi avulsionado. Olha aqui. Será que isso é o flap ou o epitélio que soltou? Né? Que o tratamento vai ser diferente, né? Eu acredito que mais o flap mesmo. Olha aqui. Olha aqui, uma solução de continuidade aqui. Então, Uhum. o que ele teve? Uma erosão epitelial traumática? Ou você acha que ele teve foi uma ruptura do flap? Eu acredito que seja uma ruptura do flap. Perfeito. Ele teve uma ruptura do flap, um deslocamento com ruptura do flap, com uma epitelização da interface. O que você faria num caso desse? O paciente está com a visão muito ruim. Primeiramente, tem que fazer essa remoção do epitélio da interface, né? E parece que esse flap também tá rasgado no meiozinho dele, né? Provavelmente, talvez, teria que amputar ele. O flap está todo rasgado, né, gente? Olha aqui. É, A pena da peteca, quando ele foi rebater a peteca, ele jogou ela para cima, ela entrou pelo flap e rasgou o flap. Isso aqui são pedaços do flap. E bem na área central. Então, a conduta foi remover esse epitélio da interface, levantar esse flap, fazer uma toalete ali, tirar todo aquele epitélio e reposicionar imediatamente no bloco cirúrgico. Esse paciente já saiu do consultório e já foi colocado no bloco cirúrgico. Aqui, então, está como ele chegou, tá? E aqui está mostrando aqui a setinha, está mostrando onde que rasgou o flap. Aqui mostrando o pós-operatório imediato. Um edema de córnea muito importante. Observe as dobras de DCM. Foi um trauma importante, né? E aqui agora, então, observe as dobras de DCM aí. Aqui agora, o pós-operatório dele. Aqui após a reposição do flap no lugar. Já tinha muito edema, mas ele estava com uma visão muito ruim. No pós-operatório imediato, no dia seguinte, ele já estava com a visão de 0,5, sem correção. Então, observe aqui agora, antes da cirurgia, no primeiro DPO, terceiro DPO, observe aqui corando, basicamente, você só vê a borda do flap aqui, já estava bem melhor a superfície e ele já estava com uma visão de 0,8 no terceiro dia. Olha que coisa bacana. Mas por quê? Porque ele me procurou logo depois do acidente. Ele teve um acidente num dia, eu não sei se foi no mesmo dia, agora eu não me lembro, isso tem muitos anos. Mas eu sei que foi rápido. E quando ele chegou no consultório, ele de lá já foi direto para o bloco cirúrgico. Antes que o flap comece a fazer muita estria, e depois você não consegue tirar essas estrias, essas dobras. Então, o resultado por um tratamento precoce foi excepcionalmente bom, superior ao que eu esperava. Porque nesses casos de traumas muito graves do flap,
às vezes a solução é realmente a amputação. Vai gerar uma córnea irregular e tudo, mas às vezes você não consegue reposicionar. Mas o fato de ter sido feito um tratamento precoce deu um resultado muito bom, né? Surpreendente até. 3 dias depois, você está com 0,8 de visão e não parece nada com aquele olho que chegou. Ô, Bom, doutor Reinaldo, Reinaldo, só um. foi não. pode falar, Vinícius. Beleza. Essas áreas de rasgadura do flap, normalmente elas costumam se coaptar facilmente, assim? Como é que é? Essas áreas de rasgadura do flap, normalmente elas costumam coaptar, cicatrizar facilmente? Não, aí é o seguinte, o que eu fiz? Primeiro eu fiz uma lavagem copiosa dessa interface. O flap estava assim como se fosse uma franja. Três pedaços assim. Aí eu limpei bastante, passei a espátula atrás do flap e procurei limpar todas aquelas células que estavam ali crescendo ali na interface. Reposicionei o flap, é mais ou menos como a gente faz com o reposicionamento do flap pós-RK. No RK as incisões abrem. Então você reposiciona direitinho ali, coloca uma lente terapêutica e há uma adesão adequada, desde que o paciente não toque no olho, desde que o paciente mantenha a lente de contato terapêutica, até que a gente tenha segurança para tirar essa lente. Ok? Perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, doutor Reinaldo. Eu fiquei na dúvida, Oi, Cláudio. Boa porque eu noite. tive a impressão de que teve ruptura do flap, então teve perda de substância. Não foi só desdobrar ele e posicionar. Ou não teve perda de substância, porque Não, senão ele ficaria incompleto. Você não teve. continuaria com a área desepitelizada grande. Não, não teve. Ele estava todo Ah, bom. rasgado. Aqui, ó. Tem um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço. Vocês estão vendo o mouse aí? Sim. Tá, mas sem Tá. perda de substância. Não, Só não teve. rasgou. Sim, rasgou. Ele me Tá. procurou imediatamente. E nesses casos, como dói muito, o paciente geralmente não consegue abrir o olho. Porque se ele ficasse piscando, ele podia até ter perda desses pedaços de flap. Como ele ficou com o olho fechado e me procurou logo, rapidamente, eu consegui reposicionar esses pedacinhos de flap. E é interessante como que o epitélio, depois que ele fecha, ele não demonstra. É lógico, gente, que se você fizer uma biomicroscopia, você vai ver essas linhas de cicatrização onde tem uma ruptura do flap. Mas o que importa mesmo é a transparência da córnea e a superfície. Como o epitélio vai fechar de forma regular, ele então acaba corrigindo essas imperfeições que ficaram no flap que foi reposicionado. Ok. E essa limpeza, essa higiene, com que instrumento? Como é que o senhor faz isso? Eu queria, assim, só para saber o detalhe, porque se acontecer com Tá. algum de nós Você está algum dia, a vendo gente minha sabe. mão aqui? Tô. Tá. Então, é o seguinte, imagina o seguinte, que esses 3 dedos são 3 faixas de flap, tá certo? Sendo que Ok. uma dessas franjas aqui, essa aqui estava amputada. Tinham 2 pedaços. O que eu fiz? Eu rebati isso aqui, como se eu estivesse levantando um flap. Deixei a área do estroma livre. Limpei bastante o estroma. Raspei bastante ali. E depois eu limpei o dorso dessas franjas. Com que Limpei instrumento o senhor tudo limpou? Com qual com uma instrumento que usa? espátula. Uma espátula de íris. Uma Tá. espátula delicadinha. Vai passando algo que não seja cortante, né? Porque a espátula não é cortante. Então eu passei ali que essa espátula, limpei direitinho. Depois eu reposicionei esse flap em cima do leito. E juntei direitinho os pedacinhos ali. Juntei ali, coloquei uma lente terapêutica. O epitélio cresce por cima ali. E logo cresceu o epitélio, que beleza. Você só vê a borda aqui. Ainda não fechou totalmente. Mas assim, uma superfície muito regular e uma visão surpreendentemente boa. Você observa aqui no pós-operatório imediato, que aqui a gente ainda vê as irregularidades, que ainda tinha edema e tudo. Depois que melhora o edema, realmente o resultado assim, cosmético é muito bom. E funcional também ficou muito bom. Ok, Observe que obrigado. onde tem um pedaço do flap aqui, olha aqui, Cláudio. Observe que o reflexo da luz dividiu. Olha que curioso. Aqui tem um pedaço de flap aqui, tem um flap rasgado aqui. Só que a fotografia aqui não está com muita nitidez aqui, né?
Não está dando. Aqui você vê uma borda aqui, um pedaço do flap aqui. Aqui a gente vê uma maçaroca aqui, que foi onde o epitélio também estava irregular. Mas depois você observa que ficou muito bom. Realmente surpreendente. Então vamos lá, Vinícius. O que é que a gente aprendeu com esse caso aí? As complicações tardias são raras, mas ocorrem principalmente após LASIK. 2. A conduta inicial, oclusão com antibiótico, pode piorar o prognóstico devido à epitelização da interface. 3. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado visual. 4. Antes de reposicionar o flap, faça uma limpeza rigorosa do epitélio da interface. 5. Se ao reposicionar o flap as estrias forem grosseiras e persistentes, A. Irrigar o flap com água destilada estéril. B. Compressão do flap com um dispositivo apropriado. C. Sutura em último caso. 6. Os cuidados após reposicionamento devem ser por até 30 dias. Não tenha pressa em remover a lente de contato. Oriente para a possível piora da visão se a área pupilar for acometida. Se a laceração do flap for importante e impedir um bom reposicionamento, considere a amputação do flap. Considere a LASIK quando houver grande motivação para reduzir a dependência de óculos, intolerância às lentes de contato e báscula em presbites. 11. No olho com mais alta ceratometria pós-operatório foi feita báscula. Continua. Deixa eu ver aqui. Aqui então está. Agora vocês observem. Observe aqui depois, aqui antes, né? Aqui nós vamos mostrando. Agora você observa aqui, com 30 dias, olha como é que estava muito bonito aqui. Aqui do lado de cá o flap estava inteiro, ele rasgou, foi para o lado de cá. Aqui ele estava mostrando a borda dele com fluoresceína. E observa que a ceratometria já estava bastante aceitável. 46,7 com 47,97. E que 45,60 com 47,47. Ou seja, há uma certa regressão, um acomodamento dessa córnea, e não, apesar de ter continuado com a correção de 5, você vê que ela não corrige, não encurva uma dioptria por correção de dioptria por encurvamento de ceratometria. Então, ficou bastante centralizada e bastante satisfatório o resultado. Muito bem. É isso aí. Então, alguém quer fazer algum comentário? Cláudio? Eu não sei se o Lucas está aí. Reinaldo, Arnaldo? Lucas não está, mas eu quero comentar. O resultado que você teve aí foi um resultado sensacional. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. É muito comum pacientes que foram submetidos a LASIK há 15, 20 anos atrás, em prática de esporte, tênis, peteca, artes marciais, é muito comum que você eventualmente tenha um trauma importante do flap, e esse flap muitas vezes rasga, fica descentrado, e dependendo da gravidade dessa rasgadura, a melhor opção é a amputação do flap. Lá o serviço de urgência lá da Santa Casa recebe com bastante frequência pacientes com flap rasgados e fora da sua posição anatômica devido a trauma. E quando normalmente eles recebem lá, o pessoal na urgência recebe um paciente com o flap rasgado e descentrado, eles me ligam para eu ir lá avaliar. E eu já, em várias situações, eu tive que amputar o flap por questão de o flap muito rasgado e muitas vezes já está quase que amputado. Então, eu já em várias situações eu tive que amputar o flap. Lembrar o seguinte, amputação de flap, a gente acha que vai ser uma tragédia refracional e anatômica, mas nem sempre é assim. A maioria das vezes evolui muito bem. Primeira conduta, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: se você precisar amputar o flap, o melhor lugar para fazer isso é lá no ocular laser. Que você vai amputar o flap, você tenha um instrumental cirúrgico necessário, até para avaliar se você vai reposicionar, lavar, reposicionar ou amputar o flap, você tem que ter um instrumental cirúrgico adequado. E, naturalmente, se você optar pela amputação do flap, você tem que usar mitomicina C, porque senão você corre o risco de ter um raise rigoroso e muito importante no pós-operatório. Então, toda vez que eu tenho que amputar, vai reposicionar um flap,
ou eventualmente até avaliar a necessidade de amputar um flap, eu prefiro fazer no ocular laser, até pelo instrumental e assistência que a gente tem lá. Aqueles pacientes que eventualmente têm o seu flap amputado, a fase da revitalização da córnea muitas vezes demora mais do que uma semana. Às vezes o paciente tem que ficar com lente terapêutica lá durante 2 a 3 semanas até a completa revitalização do leito. Lembrar o seguinte, esses pacientes eles vão ficar hipermetropizados, muitas vezes o paciente no pós-operatório, quando a córnea revitaliza, eles estão lá com a refração de +5, +6, então muitas vezes eles têm que ficar alguns meses com a lente de contato para corrigir essa ametropia que acontece, e muitas vezes demora 6 meses, 1 ano para regredir. Mas normalmente os pacientes evoluem bem. Às vezes no pós-operatório imediato ele está lá com +5, +6, com 1 ano ele está com +1,5, +2. Então, muitas vezes esse paciente nem necessita de uma nova aplicação de laser para resolver essa ametropia. Então, normalmente, se precisar realmente, se tiver um flap com más condições, e principalmente se tiver uma rasgadura na zona óptica, na área pupilar, muitas vezes a melhor opção é simplesmente amputar o flap e, na maioria das vezes, vai evoluir bem. Okay? Vamos chamar agora o Dr. Rafael Raad para mostrar esse terceiro caso aí para a gente. Arnaldo, isso aqui você conhece muito bem, são o sul lá da Baviera, na Alemanha, o Zugspitze, que é o pico mais alto lá do sul da Alemanha. Lá. Então, vamos lá. Em dezembro de 2021, a primeira consulta, uma paciente feminina de 35 anos. Veio para fazer refrativo, encaminhada pelo seu oftalmo. Usa lente de contato gelatinosa há muitos anos. Terá que voltar em 11 de janeiro de 2022, que é fazer uma recuperação visual rápida. Correção atual, -4,75 no olho direito, o esquerdo -4 com -1,25 a 10. Dinâmica, -4,75 a 1 e -4 a -1,25, -4,75 com visão de 1 e -4 com -1,25 eixo de 12. A estática, -4,75 com a visão de 1, no olho esquerdo, -4 a -1,25 no eixo de 12. Bio e fundo de olhos normais. A PAC 596,600. Na topo, um pouco assimétrico inferior, mas nada chamando atenção. Ela veio, então, essa veio um pouco mais longe, né? Essa veio do Honolulu, no Havaí. Para fazer a cirurgia, já tinha que voltar logo, depois de não sei quantos dias aí. Não, ela tinha que voltar um mês depois, né? Praticamente. Um mês. Veio com um relatório muito bem feito de lá. Então, a conduta foi fazer um LASIK com fento, laser de fento segundo. Muito bem. O Lucas está aí, não? Acho Então, que não tá, continua aí. Continua aí, então, Rafael. 15 de dezembro. Fento LASIK em ambos os olhos sem intercorrências e o paciente sem queixas. 4 horas após o procedimento. Acuidade visual de 0,7 sem correção no direito e 0,6 no esquerdo. Na bio tem uma descentração do flap. E aí? Paciente E aí? absolutamente sem queixas. Tem que reposicionar, né? Então, gente, por isso é que eu faço o controle do paciente de LASIK no mesmo dia. Porque o Arnaldo lembrou bem o seguinte, que às vezes o trauma do flap tem que levar a amputação. É verdade. Mas se você leva a amputação, não é quando o flap está muito estragado. Eu acho que é difícil um flap mais estragado do que aquele que eu mostrei para vocês. E ela foi todo fragmentado. O problema é quando você não faz um tratamento precoce. Aquele flap vai edemaciar, vai gerar muito crescimento epitelial na interface, aí realmente fica difícil. Adere aquele epitélio ali, às vezes fica difícil você tirar. O flap cria uma memória por ficar descentrado e rasgado há muito tempo, que você não consegue reposicioná-lo. Por isso que esse paciente tem um resultado muito bom, porque o tratamento foi precoce. Então, quanto mais precoce, melhor é o resultado. Então, quando eu vi essa paciente na lâmpada de fenda, que estava com esse descentramento do flap, isso aqui pode parecer pouca coisa, gente, mas isso vai trazer alguma
algum comprometimento de qualidade de visão do paciente. Se vai entrar epitélio aqui, aumenta a chance de crescimento da interface. Então, faça o que tem que ser feito. Reposicionamento imediato do flap. Então, eu estava perguntando ao doutor Lucas o que é o dedo do doutor Lucas. Ele estava lá no ocular laser. Aqui, acho que esse vídeo não vai correr, não. Mas aqui mostrando que você vai ter que fazer as marcações para reposicionar o flap. Deixa eu ver aqui se consigo rodar isso aqui. Eu acho que não vai ter jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que vai. Aqui, então, mostra... Aqui, ó. Nós estamos lá no ocular laser. Ah lá, o Lucas está passando o dedo ali, mostrando aonde o flap está descentrado. Acabou? Bom. Vamos ver esse outro aqui. Ah lá. Então, eu marquei onde o flap estava certinho lá para poder reposicioná-lo. E simplesmente você levanta o flap e reposiciona. Nada mais simples. Lembrando de não deixar ficar irrigando o flap com irrigando a interface com o flap rebatido. Então, você vai jogar um pouco de células dos fornes conjuntivais para a interface. O ideal é você irrigar com o flap na posição, porque só sai o que tem lá na interface só vai sair com a injeção, com a irrigação do BSS. Observe então lá, ó. Lava o dorso do flap. Agora sim, com o flap reposicionado, você vai irrigar bastante com ele reposicionado. Porque aí você vai tirar qualquer debris que tiver da interface. Aqui, ó. Você faz uma câmara como se fosse uma câmara positiva. Você irriga com o flap na posição. Aí depois é só você pentear o flap e está resolvido o problema. Então, aqui então, já está mostrando após o reposicionamento, aqui mostrando a coaptação das bordas. Aqui está mostrando... aqui, ó. Esse aqui antes do reposicionamento e logo após o reposicionamento, como é que o flap já está, a coaptação das bordas já está mais, já está adequada, né? Já até com ganho de linha de visão. Aqui está mostrando o relatório que ela trouxe, muito bem feito, por sinal, e eu fiz também um relatório lá para o serviço lá, porque como teve que ser feita uma reintervenção, eu peguei e fiz esse relatório para que o médico lá soubesse por que ela voltou para o bloco cirúrgico. Inclusive para outro bloco cirúrgico, né? Por que e eu coloquei lá que foi necessário, reposicionamento e tal. Vamos lá, Rafael, o que é que nós aprendemos com esse caso aí? Toda técnica cirúrgica tem complicações, mesmo as mais avançadas. O flap com fento é mais estável devido ao ângulo de coaptação. Em caso de descentramento ou estrias, o reposicionamento deve ser o mais rápido possível. O primeiro controle deve ser, de preferência, no mesmo dia do procedimento. Reposicionar o flap após alguns dias é mais difícil e as estrias se tornam permanentes, podendo ocasionar piora da qualidade visual. Seja transparente com o paciente, explique o que ocorreu e o que será feito. Fiz um relatório sobre o procedimento realizado, relatando o reposicionamento do flap. Agradecimento ao Dr. Lucas Pires pela colaboração nesse caso. Todo mundo viu o dedinho dele aí, né? Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário? Ana Luísa? Oi, tô aqui, doutor. Pois é, eu sei que você está aí, mas fala alguma coisa. Não, mas esse aí eu já tinha até visto esse vídeo lá no consultório, na verdade, por isso que eu tô calada aqui. Eu tinha comentado comigo já. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Rafael, alguma pergunta, alguma consideração sobre esse caso? Depois que você reposicionou ali, irrigou, não tem a necessidade de mitomicina de novo, né? Não, Lasik eu não uso mitomicina, não. Ah, verdade. Desculpa, viajei aqui.
Bom, alguém Depois mais que quer fazer você algum comentário? reposicionou o flap, doutor, você coloca a lente de novo, a lente terapêutica de contato? Sim, coloquei. Já Aí descentrou, já tira no mesmo deslocou, né? dia? Ou você Eu deixa coloquei, mais? coloquei a lente terapêutica e normalmente no dia seguinte eu peço o paciente para voltar. Aí já houve aquela deturgescência da córnea, então o flap começa a ter uma aderência melhor. Aí eu tiro a lente. Você deixa mais um tempinho do que o LASIK normal, né? É, porque do LASIK normal eu tiro no mesmo dia, Aham, né? mesmo dia, isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então vamos para frente. Reinaldo, Ô, Arnaldo, vamos lá. eu quero só reforçar o seguinte: no LASIK convencional, depois que o laser é aplicado, a lavagem tem que ser copiosa, com o flap aberto, e a última lavada sempre com o flap fechado, justamente para você desalojar algum eventual célula epitelial que esteja ali na interface. Isso vale para uma cirurgia primária, para um LASIK primário, como vale também para um reposicionamento de um flap que esteve eventualmente centrado. O Rafael comentou aí a respeito de mitomicina. A gente só usa mitomicina C em LASIK se você eventualmente precisar amputar o flap. Quando você amputa o flap, o seu LASIK virou um PRK. Então, como ele virou um PRK, é sensato que você utilize mitomicina C justamente para evitar o REIS naquela fase de repitelização. Ou seja, amputou o flap, muitas vezes vai demorar 10, 15 dias para reptilizar a córnea. Então, você vai usar a mitomicina C e vai deixar a lente terapêutica o tempo suficiente para que o leito todo esteja reptilizado. Você não vai remover a lente terapêutica com 3 ou 4 dias. Tem que esperar um período bem mais prolongado. Vamos convidar agora o doutor Rafael Oliveira para o próximo caso aí, por favor. Arnaldo, isso aqui você lembra bem lá dos mosteiros de Meteora? Isso aqui é lá na Grécia. Isso aqui é onde os monges construíam seus mosteiros para fugir dos árabes, dos mouros, lá dos otomanos, né? E que tinham perseguição contra o Exato. cristianismo. Então você observa como é que o negócio é alto. Aqui tem um detalhe aqui, onde está esse mosteiro aqui. Já falei com você, esses passeios de moto, eles são bastante culturais também. Então vamos lá, Rafael. Vamos lá, doutor. Primeira consulta, paciente sexo feminino, 67 anos, tinha feito uma cirurgia refrativa, um LASIK, há 12 anos. Encaminhada para consulta com queixa de diplopia monocular, trouxe um relatório, que está ali à direita. O senhor quer que lê? Não precisa não, o relatório é o seguinte, o relatório é da doutora Belkis Nassará, lá de Goiânia, dizendo que essa paciente tinha feito um LASIK, depois teve um melting do flap, possivelmente de origem viral, porque herpética, porque foi tratada com a ciclovir, e Certo. como o melt não melhorava, ela fez uma amputação do flap. Certo. Na refração dinâmica, ela estava -1 no olho direito, com a visão de 1, e no olho esquerdo, mais 1,25, menos 1,25, no eixo de 70, com a visão de 0,2. Acuidade visual, 0,8 e 0,1 sem correção. Entendi. Aqui Na mostrando, bio... olha, observe aqui, ó. Olha que a amputação de um flap não é uma coisa assim tão inocente, né? Observe Uhum. que deixa uma córnea extremamente irregular. E nesse caso aqui, além da irregularidade da córnea, essa irregularidade desenvolveu uma diplopia monocular, que é uma situação extremamente desconfortável. Então, essa paciente, praticamente, ela tinha uma visão monocular, porque ela ficava o tempo todo com a pálpebra fechada para não ter essa diplopia monocular. E vamos fazer o que para resolver o problema da paciente? Uma paciente de 67 anos. Operou com 55. Entendi. Na bio, no olho direito. No olho esquerdo, ela tinha um sinal de amputação, dava para ver o ringue superior. No TC pós-LASIK, tá. Grande astigmatismo residual, se a gente já falou, a conduta. PRK no olho esquerdo, transepitelial, topo guiado. Um transplante lamelar posterior, que seria o DALC. Lente de contato rígida,
lente escleral ou óculos com prisma. O paciente está com. Olha, doutor, Gente, esse paciente está penando com isso aí no há caso aqui, vários anos, tá? O paciente estava muito insatisfeito, muito desesperado com essa diplopia. E aí, o que você acha que podia fazer para resolver? Tem solução um negócio desse? nós temos que tentar, né? No caso aqui, não é nem. Aqui já seria um tratamento já terapêutico, né? Não só para os fins de ficar livre da refração. Minha primeira opção era tentar um teste de lente, né? Eu sei que não é o tema da aula aí, mas para ver se corrige um pouco essa irregularidade, se evita de fazer um novo procedimento. Ô, Cláudio, você Basta. acha que seria possível a reabilitação visual dessa paciente, uma córnea tão irregular assim, com a lente de contato? Doutor Reinaldo, estou tentando ver aqui qual que é o valor dessa ceratometria central aí nesse ponto mais vermelho, que eu não consigo ver. 55. Não, 53. 53, 54, né? Porque chega. É muito irregular, com a diferença muito grande de um lado para o outro, né? De um lado, digo assim, temporal Aham. para nasal. O que talvez fosse bom para ela aí seria uma lente de contato escleral, um teste pelo menos para ver se ela não ficou com opacidade corneana importante, não, né? Não, não. Eu tentaria uma lente escleral como teste inicial, mas também Tá. não teria tendência de fazer procedimento nela, não. Alguém tem alguma outra ideia aí? É uma boa indicação para tentar também o transepitelial topo guiado, né, doutor? Pelo que a gente vem discutindo aí nas aulas. Seria uma opção também. O problema que eu vejo aqui, sabe, é você conseguir fazer imagens reprodutíveis de uma córnea tão irregular. Provavelmente você não vai conseguir fazer um topolizer aqui. Cada Entendi, imagem vai ser diferente. Então, quando você não consegue imagens consistentes, não é melhor você não fazer topoguiado. entendi. Então, eu fiz o seguinte: eu sempre, antes de colocar uma lente escleral, eu sempre tento uma lente corneana. Então, vocês observam o seguinte, que eu coloquei uma lente corneana em K, colocada na ceratometria, e observe o seguinte, a sobre-refração de mais 6, a paciente teve uma visão de Aguer 2. A lente estava começando a descentrar um pouco, eu encurvei essa lente mais um pouco, ela ficou com toque central leve, ficou extremamente confortável e eu encomendei essa lente. Aqui está, então, essa lente já adaptada. Aqui a gente vê a borda onde o flap foi amputado. Estão vendo aqui, ó? A Sim, borda onde o flap foi amputado. Aqui não tem flap mais. Aqui observe o flap aqui onde existe, flap não, a borda onde ele foi amputado, né? Aqui embaixo. Então, aqui estão com as setinhas mostrando a borda onde foi a amputação do flap. A lente estava bastante razoável. O Cláudio perguntou se tinha opacidade. Tinha alguma opacidade, sim, viu, Cláudio? Agora que eu estou vendo aqui, ó. Então, essa paciente, gente, ela ficou numa felicidade, porque ela falou, achou que nunca mais ela ia ter uma visão normal. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês esse vídeo aqui, ó. E Aqui às sem vezes parte lente. da diplopia dela podia ser por essa opacidade também, né? Não, com certeza. E pela córnea toda irregular, né? Observa que a córnea dela, aqui com filtro, não está mostrando muita a opacidade, não. Aparentemente era uma córnea até muito, uma superfície boa e tudo, mas quando a gente, pela topografia, a gente vê que não é uma córnea nada amigável, né? Então aqui é o vídeo mostrando sem a lente. Vamos ver agora o vídeo com a lente. É lógico, gente, que a lente não fica uma lente maravilhosamente bem adaptada, com uma córnea com aquele degrau, mas é uma adaptação bastante satisfatória, do jeito que eu gosto. Uma lente com uma boa mobilidade, centralizada, o outro olho não tem nada, né? Um LASIK normal, não teve problema. Então a gente vê que
considerando uma córnea tão irregular, foi conseguida até uma adaptação bastante satisfatória. E o que é importante é que nós conseguimos reabilitar essa paciente. O que o Cláudio fala, sempre a gente deve tentar uma lente de contato antes de pensar em alguma solução mirabolante. Então, ô Rafael, o que nós aprendemos com esse caso aí? Primeiro, essa paciente apresentou uma complicação tardia do LASIK. Teve infecção, possivelmente herpética, foi tratada com a ciclovir e evoluiu com o MELT. Se o tratamento de infecção sobre o flap não evoluir bem, a amputação do flap e encaminhamento do material para cultura e antibiograma deve ser considerado. Recebemos uma paciente extremamente ansiosa e desesperada em função de uma diplopia monocular incapacitante. Vários tratamentos foram propostos, incluindo as opções do primeiro slide. Ela PRK, procurou, vocês imaginam, essa paciente ela era de Goiânia. Essa paciente deve ter procurado médico no Brasil inteiro. E uns falaram em transplante, outros falaram em fazer uma reaplicação, e outros falaram em lente, mas assim, ela na verdade não fez tratamento com ninguém. Ela ficou, acho que ela ficou muito insegura. Não sei se alguém falou em lente, não. Isso aqui foram opções minhas, tá? Continua aí. entende? A queixa principal da paciente não era a baixa acuidade visual no olho esquerdo, e sim a diplopia. O fato da lente de contato rígida melhorar a diplopia foi a opção escolhida. Ao colocar a lente de um teste com uma sobrerrefração de mais 6, a paciente chorou de felicidade. Nossa, imagina aí, gente, a sobrerrefração era mais 6. Porque a lente que eu tinha lá deu essa sobrerrefração. Era -3. Então ela É, ficou com +3 só. então, resultado, com uma sobrerrefração dessa, ela ficou chorando, que ela falou assim, nossa, eu nunca achei que eu fosse enxergar de novo desse olho. Porque ela fechava o olho para não ver dobrado, para não ter diplopia. Na verdade, o paciente fala de diplopia, mas na verdade é uma visão com fantasmas tão incapacitantes que ela acha que está vendo dobrado. Continua. Inicialmente foi proposta uma báscula no olho esquerdo, mas a paciente optou pela melhor visão para longe, já que dirige com frequência. Estava sem dirigir há 5 meses. Córneas muito irregulares geralmente não permitem imagens reprodutíveis para o tratamento topo-guiado. Considere a possibilidade de uma lente rígida antes de propor um DALC, um anel e etc. Topo guiado e qualquer coisa mirabolante Topo-guiado. aí, né? Então, foi a forma como foi resolvido o problema dessa paciente que estava aí aborrecendo ela há muito tempo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu faria um comentário, doutor Reinaldo, que no Claro. caso de uma intolerância à lente de contato ou um mau resultado visual, o DALC é uma ótima opção, hein? Não, com certeza. Só que o seguinte, essa paciente do outro olho, ela tinha uma visão normal, muito boa. O problema dela era a diplopia, tanto que ela vivia fechando esse olho, fechando a pálpebra. Então, Sim. o que ela queria era acabar com a diplopia. E uma paciente com 67 anos, se você puder evitar um procedimento, uma recuperação mais lenta, e certamente não vai ter uma visão tão perfeita quanto vai ter com uma lente de contato, eu acho que o paciente, numa idade dessa, ele quer paz, quer sossego. E foi o que ela conseguiu com essa lente aí. Ela deve ter ficado até insegura de operar também de novo, né, doutor? Se fosse proposto dar, Ela porque deve depois ter que dava ficado. É o verdade. MELT, não. Ela procurou vários colegas. Certamente, ela procurou colegas especializados em córnea. Então, quando um colega tem uma experiência boa em transplante, ele começa a ver o transplante como solução para todos os problemas. Então, mas ela, por algum motivo, ela não quis se submeter a esse transplante. E ela ficou extremamente, mas é muito feliz. Ela chorava de alegria quando ela colocou essa lente. Foi realmente muito gratificante. Esse caso aí me leva a pensar uma coisa, né? Eu não vejo um especialista em córnea sem saber adaptar a lente de contato. Com certeza. Não deve existir isso, não. Tomara. Não, mas o problema, Cláudio, é que o colega que às vezes tem uma experiência muito boa cirúrgica,
ele acha que com a cirurgia ele resolve tudo. Uma vez eu fiz uma mesa redonda, eu peguei casos de ceratocone, o Arnaldo talvez lembre disso. Eu fiz eu não sei onde que eu estava, se eu estava na época na Ocular Laser, eu não sei, eu acho que eu estava na Soblec, na diretoria da Soblec, acho que foi isso. Eu fiz uma mesa redonda e eu chamei 3 especialistas para resolver o caso de ceratocone. Eu chamei o Kleber Godinho, eu chamei o Sandro Coscarelli e chamei o Paulo Ferrari. Para todos os casos, o Paulo indicava anel, o Sandro indicava transplante e o Kleber indicava lente. Isso mostra por quê? Porque é o que o colega tem é maior expertise. Então, ele não vê, ele consegue enxergar no horizonte dele aquilo que ele faz melhor. Então, é um viés, né? Quando o colega só faz lente de contato, ele tenta resolver tudo com lente de contato. O outro faz anel, ele tenta resolver tudo com anel. O outro faz transplante, tenta resolver tudo com transplante. Eu acho que a gente deve ter uma postura mais flexível. Ver o que atende a necessidade. Eu falo com vocês, a palavra que eu mais falo com vocês durante todo o ano é expectativa. É o que atende a expectativa do paciente. Você que está disposto a colocar um anel e depois colocar uma lente por cima, quem garante que o anel vai resolver o problema? Então, às vezes, você tem que colocar um anel e depois adaptar uma lente, e às vezes a adaptação de lente pós-anel às vezes se torna mais difícil. Então, eu procuro conversar com o paciente e ver de que forma que eu posso atender a expectativa dele. Bom, tem um caso aqui, esse caso é rápido. Quem vai apresentar esse caso aqui, Arnaldo? É o último caso. Vamos convidar aqui a doutora Maria Luísa para apresentar esse caso. Tá. Arnaldo, olha que estradinha legal. Isso aqui é na Cordilheira do Atlas, lá no Caracoles Marrocos. chilenos. Ah, isso é no Show. Marrocos? Isso é no Achei Marrocos. que eram os caracoles chilenos, isso. Não. Isso aqui é lá no Marrocos. Isso aqui é a travessia, Maravilha. isso aqui é tudo nevado. Quando eu estava lá, estava tudo nevado isso aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo. Onde eu estava lá, estava desse jeito aqui, ó. Você imagina descer essas estradinhas aqui, é tudo um U, né? É muito legal. Exato. Muito legal. Então vamos lá. Hum, Quem vai apresentar esse caso? eu, doutor. Então, Então vamos lá. paciente 48 anos, masculino, piloto de avião. Veio para avaliação de cirurgia refrativa em maio de 2014. Refração mais 3, menos 6,45, com visão de 1, e mais 3,5 com 0,8. Bio e FO normal, PAC dele 627, 631. Então, tem uma hipermetropia, mas com a paquimetria boa, né? Uhum. É um paciente, ó, gente, aqui o fato desafiador aqui é que se tratava de um piloto de avião. Aí não dá para fazer báscula, né? Nesse caso. Bom, então você imagina. Então, o paciente não tinha nenhuma contraindicação à refrativa. Ele já Uhum. era presbita e uma hipermetropia moderada. Eu coloquei para ele, ó, faco refrativa, eu não acho que justifique numa idade dessa, é uma visão muito boa. De repente, o que ele quer é realmente reduzir a dependência dele de óculos. Ele coloquei para ele todas as possibilidades positivas, lente de contato, ou óculos, ou multifocal, coloquei todas as possibilidades. Então, entre essas possibilidades, qual que você escolheria? Acho que o LASIK, se ele não quisesse já lente ou nada, assim. Então, foi indicado para ele, então, um H-LASIK. Está aí a topografia prévia. Deixa eu A ver. córnea com uma certometria boa, né? 42 Boa, por né? 43 e tal. A córnea sem nenhuma irregularidade. Uhum. E a É, espessura boa também? uhum. Então, o que foi acontecer? Propus para ele colocar uma lente de contato para ver se resolvia o problema dele. Uhum. Então tá. Não se adaptou com a lente. Isso foi em. Quando é que ele veio aqui? Maio de 2014. Mas, Tá. isso. Então,
Em maio de 2014 ele veio e não se adaptou com a lente. Então, em junho, então vamos lá. Então, em junho foi programado o HLASI. Continua aí. É o olho direito, ok. No esquerdo, o flap descentrado. Pronto. Aí, olha a encrenca. Ixi. Comigo que o Cerato. Foi feito o flap direitinho, bonitinho, no olho direito, no olho esquerdo. Gente, o anel de sucção, antes dele soltar o vácuo, ele descentra. Se ele continuar soltando o vácuo, ele vai poder dar um flap, vai interromper o microcerável vai ser interrompido, então vai dar um flap incompleto. Se ele não, vamos dizer, a perda de vácuo foi no final do flap, ele faz o flap todo, mas ele faz um flap descentrado, que foi isso aqui. Isso aqui aconteceu então no olho esquerdo. E agora? Fazer o quê? Agora ele descentrou, não tem como mexer nele agora, né? Tem que esperar Olha aqui. cicatrizar. Tá vendo? Aqui ele chega nos 9 milímetros em relação ao centro. Aqui ele não chega. Uhum. Olha aqui. O flap tem 9,5. Mas ele tinha que estar centralizado, porque o laser vai ser aplicado aqui, ó. Quando eu levantar o flap, aqui o laser vai ser aplicado. Mas do lado de cá vai estar em cima do epitélio. Então, uma alternativa seria reduzir a zona de ablação. Em vez de 9, passar para 8, o que você acha? Ou não aplicar o laser? Acho que eu não aplicaria o laser, não. Perfeito. Em caso, gente, de problema com o flap, não reaplique o laser. Você nem levanta o flap. Deixa o flap lá e aguarda aquele flap fazer uma aderência adequada. O grande problema, gente, é que esse paciente era um piloto e ele agora tinha uma anisometropia. Fazer o que agora? Para cicatrizar a córnea pelo menos um tempo depois. Eu acho que como deu problema nesse flap, tentar o PRK, né? Não era tão. Não é uma hipermetropia muito baixinha também, não tem esse problema. Mas um plano e mais 3 é uma anisometropia É, importante. Então, o que você faria? Olha aqui. Após 60 dias, eu falei assim, não, vamos fazer um novo corte. O LASIK realmente dá um resultado melhor. Olha que desgraça. Teve um flap incompleto. Quer dizer, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas 60 dias não é pouco tempo, não, doutor, para mexer de novo? O que é? 60 dias não seria um tempo muito curto, não, para se fosse mexer no flap? Não. Ainda poderia. Poderia fazer sem problema. Ah, Porque às vezes, é o seguinte, é lógico, se você puder esperar 3 meses, seria ideal. Mas você imagina, o paciente está com uma anisometropia, para trabalhar é complicado, ainda mais na profissão dele. Então, com 60 dias, eu segurei ele lá até 60 dias para fazer, e acontece isso aqui. Ó. Primeiro, flap centrado. Segundo, aparece um flap incompleto. Quer dizer, e agora? agora. Sugestões? Agora Alguém pode dar alguma sugestão aí? Fazer o que com esse paciente agora? E não dá para fazer o PRK, não? Seria fazer o quê? Um HPRK? Porque não tem como mexer no flap de novo, né? Mexer, fazer outro LASIK é meio complicado, né? É. Suspender definitivamente a cirurgia, HPRK. O que você faria, então? Um HPRK? Eu acho que talvez isso. Que não... Mas olha o que aconteceu com esse flap irregular. Com a irregularidade da córnea, olha o que aconteceu com essa topografia. Ela que era, vamos pegar aqui, ó, quanto que era a córnea aqui, ó. 43, 42, olha o que o flap incompleto fez com essa córnea. De 43 para 42, quer dizer, uma córnea praticamente esférica, foi para 47, 51. Olha para você ver. Ixi. E agora? Olho direito, olha que topografia maravilhosa, paciente plano. Ele agora ficou bom demais, agora ele ficou míope de um olho. Ficou nada. Estava extremamente insatisfeito, com a visão ruim pra caramba. A córnea toda irregular, tem um ceratocone. Hã?
Né? Porque foi para 51K Pois é, mais não, curva, isso aí né? não dá uma visão boa. Ele, na verdade, gerou foi um cone ali. A córnea toda irregular com aspecto de cone. A visão muito ruim. Eu, por um momento, achei que ele pudesse ter gostado disso aí. Não, gostou nada, estava bravo para danar. E aí? Lente de contato é sempre uma boa opção, mas eu já não tinha gostado do primeiro teste, né? Ixi, lente de contato, eu tentei pôr uma lente gelatinosa nele, ele achou ruim para danar, não gostou. Até porque lente gelatinosa para hipermetro geralmente é mais desafiador mesmo. A lente é mais espessa no centro, ela tem menor capacidade de oxigenação da córnea, é encrenca. E aí? Eu quero que todo mundo dê sugestão aí. Fazer o quê? Doutor, como é que tá de visão, refração? Ah, uma situação dessa você não perde a visão, não. Você medir Em a momento, visão, o paciente não está vendo nada, a visão estava muito ruim. Você põe lá um 20/200 e manda ele ler. Se ele leu gaguejando, você já não contesta mais nada, não. entendi. Em nenhum momento foi feito laser, é só tentativas de flap. Não, não foi feito laser nenhum. Não. Primeiro flap centrado, segundo flap incompleto. Arnaldo, você É, sugere alguma coisa aí? Reinaldo, uma lente de contato escleral para ele, e esperar ele acalmar um pouquinho. Na realidade, esse perfil de paciente a gente tem que falar: olha, os próximos 12 meses não dá para a gente fazer uma solução cirúrgica, vamos adaptar uma lente, vamos esperar a sua córnea retornar a uma condição que dê para pensar numa outra opção cirúrgica. Eu adaptaria uma lente escleral nele, mesmo ele não querendo usar lente, e é a solução que temos no momento. Bom, então vamos ver o que foi feito. Agora ele tem antes visão 1 a O com correção. Agora ele tem uma anisometropia, um astigmatismo irregular, uma visão que não melhora com óculos, halos, visão noturna, incapacitante, etc. Piloto de avião. Bom, primeira coisa, né, gente, que a gente, muitas vezes o médico esquece, é que, primeiro, que a córnea, ela tem uma tendência de cicatrização muito lenta. Então, a gente nunca deve precipitar. Sempre que você tem uma córnea irregular após algum procedimento, espera essa córnea estabilizar antes de pensar em qualquer coisa. O problema todo aqui é a questão profissional do paciente. Ele não pode parar por causa, né, porque ele tem uma profissão que exige uma visão binocular. Então, é lógico que você tem que explicar que isso é lento, você tem que explicar que o tempo melhora, o quadro melhora com o tempo, tem que ter paciência, tem que estar sempre chamando o paciente para estar perto de você, se pôr disponível e aceitar as reclamações do paciente. Ele tem todo o direito do mundo de reclamar. Afinal de contas, você tornou esse paciente um problema muito sério, né? E segundo o Lucas, toda vez que tem um problema com o flap, é culpa do cirurgião. Quer dizer, então, eu estou 2 vezes culpado dessa situação aqui. A situação não é fácil, você tem que saber lidar com ela. Então, 1 ano, eu segurei esse paciente durante 1 ano e realizei uma PRK, uma hipercorreção planejada. Eu falei assim, vou pôr mais 4, ele tinha 3, eu vou pôr mais 4,5 nesse paciente. Olha aqui, Ana, como é que ficou. Tá ótimo, né? Tá doido. Ele ficou, então, com 1 sem correção, que ele já tinha, plano, e no olho esquerdo ele ficou com -1, com -1,5 a 120. E, já que ele tinha uma cicatriz central que não daria ele uma visão muito excelente de longe, eu optei por diminuir a dependência de perto. Eu poderia passar um óculos só para ele, por exemplo, pilotar ou para ele dirigir, alguma coisa assim. Mas no seu dia a dia, ele teria um ganho. Com toda essa confusão, ele teria um ganho. Que antes ele era totalmente dependente de óculos, agora ele já pode ficar sem óculos a maior parte do tempo. Então, com muita paciência, com... O difícil é conseguir convencer essa pessoa a ficar calma 1 ano. Ah, não, mas isso aqui de 1 ano eu vi esse paciente umas 24 vezes, né?
De 15 em 15 dias, estava lá. Toda vez que eu olhava na agenda que estava o nome dele lá, eu já pensava, meu Deus, já era mais uma hora de consulta para acalmar o paciente e tudo. Durante esse período, gente, a visão dele foi melhorando. E no começo ele era muito ruim, foi melhorando. Como ele estava com a visão excelente no olho direito, ele optou por nem usar óculos. Ele não usava. Até que eu falei com ele, se agora que a córnea estabilizou, eu fazia topografia mensalmente. Quando a topografia estabilizou, eu falei assim, já está na hora de a gente fazer, então, corrigir esse olho esquerdo. Foi, então, feito um PRK. E olha que interessante. Antes de fazer com a correção ótica, observe que antes de reoperar, ele tinha uma perda realmente de qualidade do olho esquerdo, depois que foi feito o PRK, regularizou aquela área central e melhorou a sensibilidade ao contraste. Então, passei para ele um óculos. Na última vez que eu vi, já em 2021, 7 anos após a reparativa, eu estava com mais um e menos um. Praticamente não usava óculos. Eu falei com ele, você tem um óculos aí para você pilotar se for exigido lá pelos seus órgãos de regulamentação. Para piloto é muito mais importante, muito mais rigoroso do que para a Carteira Nacional de Habilitação. Então, esse é um dos casos mais desafiadores que eu tive, exatamente pela profissão. O que nós aprendemos com esse caso aí? Então, nunca aplique o laser em caso de problema com flap, descentramento ou laser, flap incompleto, botão role, flap fino. Explique ao paciente a complicação e a solução. Mantenha calma e esteja disponível. Se você não se sentir confortável ou a relação médico-paciente não estiver saudável, solicite a participação de um colega mais experiente. Entenda a frustração do paciente. Deixe transparecer a sua satisfação com qualquer melhora do quadro. Considerando que a visão do E poderia estar comprometida após 2 flaps incompletos, a báscula tem o objetivo de reduzir a dependência de óculos, o que é sempre valorizado pelos presbitas. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Aqui essa opção 4 eu não tinha, né? Porque eu já estava um dos precursores do LASIK, então não tinha quem recorrer muito, não. Mas são esses casos aí que eu queria trazer para vocês. Eu gostaria agora que vocês fizessem algum comentário aí, se tiverem alguma dúvida. Dúvida não, doutor, só medo do LASIK mesmo. Como é que é? Dúvida não tem não, só medo do LASIK mesmo. Porque igual desse eu convencer a pessoa 1 ano a ficar calma para conseguir Como é que mexer é? depois. Convencer, no caso, igual esse paciente, ficar 1 ano para mexer depois, isso que é o difícil, viu? Não, mas é aquela história. Se você É. passa para o paciente a percepção de cuidado, se você passa para o paciente a confiança que aquilo vai melhorar, mas que é lento, então o paciente evita de procurar outras condutas, outras opiniões, evita de tumultuar, porque quando o médico procura o paciente procura outra opinião, frequentemente tumultua a relação. Então você tem que estar muito disponível Reinaldo, abre a porta para o aluno aí que ela tá e ter querendo. paciência. Como é que é? Foi, Arnaldo? Rinaldo, na realidade, uma coisa que eu quero comentar é o seguinte: o Lucas comentou que toda vez que você tem uma intercorrência no LASIK, a culpa é do cirurgião. Na realidade, não é assim. A maioria das vezes que você tem um flap incompleto, isso é causado pelo fato do paciente pressionar excessivamente o olho durante a passada do mixerato. Muitas vezes o paciente aperta o olho com tanto, ele está tão ansioso, tão nervoso, ele aperta o olho com tanta força que muitas vezes perde o vácuo e você vai ter um flap incompleto. Então, isso é uma situação que independe do cirurgião. Uma conduta que eu acho que é muito importante, todo paciente candidato à cirurgia refrativa, você dá um comprimido de bromazepam, ele não precisa comprar um comprimido, você dá um comprimido para ele chegar 1 hora antes da cirurgia, tomar o comprimido, que isso, de uma certa maneira, já acalma o paciente. Não só pelo efeito ansiolítico do bromazepam, pelo efeito placebo também. Você dá um comprimido para ele e fala com ele que aquele comprimido vai
vai tornar a cirurgia, vai ficar mais calmo, e isso melhora bastante. Então, a gente não pode dizer que toda vez que você tem uma complicação na confecção do flap, é culpa do cirurgião, até porque cabe ao cirurgião selecionar e desaconselhar e não realizar aqueles casos em que realmente, anatomicamente falando, não dá para fazer LASIK. Você tem um paciente lá que tem um CAMED de 47,5, 48, é claro que você vai ter um buttonhole. Aquele paciente tem uma córnea muito plana, chance de você ter um free cap também é muito grande. Mas seguindo todas as regras de segurança e você tendo um paciente calmo e tranquilo, a chance de você ter um ótimo resultado é muito grande. Agora, só não tem complicação quem não opera, ou seja, se você é um cirurgião refrativo, eventualmente você vai ter alguma intercorrência no pé ou no pós-operatório, isso faz parte da dinâmica aí dos procedimentos refrativos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Podemos encerrar? O Cláudio Cury, quer comentar mais alguma coisa, Cláudio? Então, só lembrando que o Dr. Reinaldo traz aqui para gente casos desafiadores. Esse é o título do nosso Exato. encontro de quinta-feira. Então, assim, o Perfeito. medo do LASIK, como foi mencionado, é porque a gente está vendo isso aqui. Mas no dia a dia vocês vão ter oportunidade de ver aí com o doutor Arnaldo e Reinaldo essa opção terapêutica, que é muito boa. E que se vocês forem no Rio de Janeiro, é só isso que vocês vão ver lá. Vocês não vão ver PRK. Então são condutas diferentes em locais diferentes que são de muito sucesso, tanto o PRK quanto o LASIK. Então, não se assustem, é porque o tema da aula é esse aí, né? Era para ser isso, para quando a gente encarar um desses, saber como é que encara e agradecer que tem doutor Reinaldo, doutor Arnaldo aí, que a gente pode contar com eles e falar assim, doutor, me ajuda. O que eu faço, Exato. né? Então, isso é O importante, essa interessante é o comunidade seguinte, que a gente É, cria. o objetivo desses você me casos, gente, não é perguntou, assustar vocês. O objetivo desses casos é ensinar vocês o caminho das pedras para ou evitar ou saber lidar com a complicação. Porque lidar com bons resultados, todo cirurgião sabe. O cirurgião, vamos dizer, experiente e é aquele que sabe lidar também com as complicações. Vocês veem o seguinte, que eu apresento muito caso aqui, que me são encaminhados. Agora, esse paciente especificamente aqui, foi paciente que eu operei. Quer dizer, eu também tenho complicação, não fico só lidando com a complicação dos outros, não. Eu tenho que saber lidar com as minhas próprias complicações. E a gente, quando vai fazer a cirurgia refrativa, a gente deve explicar para o paciente com calma. Quando a gente dá o consentimento informado, é para que ele tenha ciência que ele está correndo um risco. Mas a gente deve explicitar isso e dizer que, como avião, eu gosto muito dessa comparação, é muito raro. Existe um site no YouTube que chama Aviões e Músicas. Como eu sempre gostei muito de avião, eu acompanho o Lito Souza, que é o cara que faz o site. Ele só apresenta acidente de avião, mas com o objetivo não de assustar os passageiros, mas com o objetivo de mostrar como que cada vez que tem uma complicação, um acidente, a aviação aprende com aquele acidente para evitar novos acidentes iguais. Então, hoje, a gente tem muito menos complicação do que nós tínhamos, porque nós aprendemos também com essas complicações. A gente não pode cometer os mesmos erros, fazer a coisa da mesma forma e esperar resultado diferente. Aí não vale, né? Então, esses casos, é para vocês verem que tem, para toda complicação, a gente tem solução. Às vezes a solução depende de tempo, mas depende sempre de cuidado do paciente. O paciente só cria problema para o médico quando ele se sente abandonado, quando o médico começa a evitá-lo, quando o médico começa a pôr dificuldade para atendê-lo. Então, você deve estar sempre disponível. E é por isso também que eu falo com vocês que nós não damos alta para paciente refrativa. A gente pode ser capaz, então, de detectar problemas a longo prazo, complicações tardias, e a gente mesmo ser capaz de resolver. Se a gente dá alta para o paciente logo depois da cirurgia, a gente nunca vai ter uma complicação a longo prazo. As complicações elas vão estar todas na mão dos outros, né?
Então é isso aí. Eu quero é que vocês fiquem cada vez mais motivados, porque essas situações que eu trago para vocês são exceções, não são a regra. Trazer aqui para vocês um caso de LASIK, corriqueiro, de fentolasic, de PRK, é para acrescentar o que para vocês? A técnica cirúrgica é simples, não é nada complicado. Então nós temos é que entender as complicações possíveis, porque quem é especialista em refrativa vai receber só caso complicado. Ninguém vai mandar um caso filé. Manda também, mas a maioria dos casos que vem para a gente são casos que já rodaram aí, casos que vai depender de uma expertise maior, por isso que vocês estão se capacitando para essa expertise, ok? Exato. Obrigado, Falou, Reinaldo. gente. Boa Falou, uma noite, boa noite para pessoal. todos aí. Boa noite. Falou, gente, uma boa noite para vocês. Boa noite.